Seja bem-vindo ao canal Papo Neuro com o Dr. Bebeto Moreira de Souza. Não esquece de se inscrever apertando o botão logo abaixo do vídeo e ativar o sininho para que você fique sabendo antes das novidades aqui no nosso canal. Vamos dar início, então, à reunião de hoje. O Dr. Paulo Bahia, que é professor do Departamento de Radiologia do FRJ e coordenador de Tomografia e Ressonância da Rede Fleury, vai falar para a gente sobre vasculopatias não ateromatosas. E o Dr. Marco Antônio Lima vai fazer os comentários como neurologista. Muito obrigado. Paulo, pode começar. Boa noite a todos. Mais uma vez, obrigado ao Bebeto, ao Carlos pelo convite. E também agradeço ao Marco Lima, que vai enriquecer a apresentação com seus comentários clínicos, né? Assim como da outra vez, eu acho interessante, à medida que for falando de uma determinada doença, terminando de falar a parte radiológica, eu passo a palavra para o Marco poder comentar clínica e laboratorial, ok? Essa apresentação eu achei interessante em fazer agora, porque nas últimas semanas a gente tem falado muito sobre doenças ateroscleróticas, né? Vários colegas abordaram a parte clínica, a parte de imagem, a parte de tratamento. E aí a gente vai falar, então, agora, digamos assim, da minoria, né? Como até o Dr. Arno falou na sexta-feira, as vasculopatias ateroscleróticas, por exemplo, elas respondem por 95%, né, das causas dos acidentes vasculares cerebrais isquêmicos, né? E a gente vai falar, então, digamos assim, dos 5%, e dentro desses 5% nós vamos abordar as mais prevalentes, né? Então, as vasculopatias não ateromatosas, elas podem ser divididas de forma mais simplificada entre as vasculopatias inflamatórias, né, as vasculites e as vasculopatias não inflamatórias, tá? Então a gente vai começar falando inicialmente das vasculites e depois vamos falar das vasculopatias não inflamatórias, tá? Começando com as vasculites, né? A vasculite cerebral ela é caracterizada por uma inflamação das paredes dos vasos sanguíneos que pode afetar os vasos dos mais variados tamanhos, né? Como sem necrose, e a consequência é uma obstrução do lume vascular, aumento da coagulação, alteração do tônus e grandes variedades de manifestações neurológicas, né? Essas vasculites elas podem estar restritas ao sistema nervoso central, o que é mais frequente está relacionado a uma doença sistêmica, né? Os achados de imagem ela, em algumas vezes, se torna até um pouco repetitivo, né? Mas a gente vai ver que tem algumas características que, associadas aos aspectos clínicos, laboratoriais, nos levam a suspeitar de mais uma doença do que a outra, né? Mas, de forma geral, na imagem ela pode se apresentar como lesões isquêmicas, grandes infartos, hemorragias, e, eventualmente, áreas de impregnação pelo meio de contraste. Como eu falei, a correlação clínica e laboratorial é fundamental para estabelecer esse diagnóstico. Alguns fatores clínicos são importantes, né, para a gente levar em consideração quando a gente está tentando fazer uma hipótese diagnóstica baseado nos achados de imagem, né? A idade, a raça, a presença de lesões cutâneas, o comprometimento articular, o envolvimento de outros órgãos e o uso de medicações ou drogas. São informações muito importantes para a gente tentar fazer esse diagnóstico. A classificação das vasculites tem várias classificações diferentes, né? Eu estou colocando aí uma classificação que digamos assim, a mais recente, né, que foi um consenso de 2012. Esse daí eu até retirei de um artigo do Radiographics de 2014, né, que classifica essas vasculites levando em consideração dois fatores principais: o tamanho dos vasos envolvidos e as lesões patológicas associadas. Então, por exemplo, ela vai classificar lesões que acometem grandes vasos, né, como cacaiaço, arterite de células gigantes, vasculites de vasos de médio calibre, como a poliarterite nodosa, doenças de Kawasaki, vasculites de pequenos vasos, né, como poliangeites, vasculites relacionadas ao IgA, né, vasculites que acometem vasos de variados calibres, né, como a doença de IBC. Vasculite que só comete o sistema nervoso central, como a vasculite primária do sistema nervoso central.
vasculites associadas a doenças sistêmicas, como lúpus, Sjögren, artrite reumatoide, cronotermia, né? E vasculites associadas com uma etiologia provável, né? Que são as vasculites associadas às infecções, as secundárias aos quadros de meningite, né? As vasculites associadas a infecções específicas, como a tuberculose, a neurosífilis, o HIV, fungos, parasitas, etc. Vasculites associados a malignidades, onde o linfoma é a principal causa, e vasculites associadas a drogas e vasculites associadas à radiação pós-terapia, né? Nós vamos começar, então, falando sobre arterite Takayasu, né? Arterite Takayasu é uma doença inflamatória crônica idiopática progressiva. Ela é caracterizada por uma vasculite transmural. E ela podendo causar estenose, oclusão, dilatação e formação de aneurisma das artérias envolvidas. Um fator importante, ela comete principalmente a aorta e seus ramos principais. Tá? Comumente na segunda e terceira década, porém o envolvimento intracraniano é incomum. Ela, normalmente, apesar de acometer ramos supraórticos, né, o envolvimento intracraniano não é o habitual, né? Mas a gente vai mostrar um casinho bem interessante que a gente acompanhou alguns anos atrás, né? Na fase crônica, podemos encontrar dilatações segmentares com regiões estenóticas nas carótidas e artérias subclávias, tá? Associado à dilatação da aorta ascendente e rica circulação colateral. Como eu falei, o envolvimento intracraniano é incomum, mas esse paciente que a gente acompanhou era uma paciente de 27 anos com um quadro súbito de hemiplegia esquerda. E a gente observa aí a sequência, esse caso é interessante porque ela era prima de um funcionário da clínica lá que a gente trabalhava. E ela passou mal no ônibus e foi levado para uma emergência do hospital ali perto, do Hospital Getúlio Vargas. E como a primo trabalhava lá na clínica, né, e com esse quadro suspeito de um AVC, porque ela desmaiou no ônibus e quando levaram ela estava com um quadro de hemiplegia esquerda. Perguntaram se a gente não conseguia fazer uma ressonância dela. A gente falou, não, traz ela que a gente faz a ressonância. A gente fez a ressonância, olha que interessante, uma área de restrição à difusão, acometendo ali coroa radiata, corpo do núcleo caudado à direita, né? A gente já viu um pouquinho de hipersinal aqui no flare. Como eu falei, isso aqui foi bem precoce, foi cerca de umas 2 horas e pouco pós o ictus, né? E na hora foi feito um tóxico que mostrou uma amputação aqui na cerebral média, logo na emergência da cerebral média direita, tá? Aqui a reconstrução SSD, tá? E, bem, ela foi internada, foi feita, né, o tratamento de suporte e tal. E 10 dias depois, na época foi feita uma trombólise venosa. 10 dias depois ela voltou para fazer um controle. Olha que interessante, né, como recanalizou aquela artéria cerebral média, ficando uma área de estenose aqui, tá? E aqui, olha só, a área de estenose. E nesse momento aqui, a gente decidiu, como ela é jovem, com um AVC, uma estenose importante, sem ter nenhum sinal, nenhuma história prévia, a gente decidiu também descer o estudo, fazer o estudo dos broncos supraórticos. Olha só, a gente tem uma obstrução da subclávia, uma obstrução da artéria braquial, a obstrução do segmento mais proximal da carótida comum, entendeu? Ela tinha um acometimento importante desses vasos supraórticos. Isso aqui caracterizou, né, a doença de Takayasu. Interessante desse caso que ela abriu com uma isquemia, com uma oclusão da artéria cerebral média direita, né? Não, como eu falei, esse não é um aspecto normalmente de início do quadro, né? Mas exemplifica bem, né, o conjunto de aspectos que leva a pensar a doença de Takayasu. Você comenta, Marco? Eu acho que é importante, Paulo, do que vai ser dito hoje, muito atentar para essas causas não ateromatosas, que muitas vezes elas vão aparecer em cenários pouco comuns ou pouco usuais. Vai ser o AVC na criança, o AVC em jovem, situações que normalmente a gente não está muito atento, né? Então tende a colocar tudo no mesmo barco.
Lembrar que Takayasu é uma doença de acometimento de grandes vasos, geralmente da aorta, dos seus ramos, né? O acometimento intracraniano não é nem tão comum. E geralmente, quando ocorre, é por uma estenose, um acometimento carotídeo, vertebral. Então, a gente espera nessa situação, geralmente, um infarto que apareça radiologicamente como um infarto de grandes artérias, né? De uma cerebral média, enfim, de uma basilar, coisas grandes, ou um watershed, quando pega uma carótida, então, por hipofluxo, você acaba levando um vaso, levando o acometimento ali regional. Desculpa, esse fone está horrível. E importante também voltar na história para ver se tem algum sintoma inflamatório, algum sintoma constitucional, como você mesmo colocou no seu primeiro slide, né? Se essa paciente não vem com uma história de febre baixa, perda de peso, algum sintoma de claudicação intermitente em alguma outra região, braço, perna, algo que sugira para a gente um acometimento distante, que ajude a explicar esse quadro, né? Um acometimento renal, que muitas vezes o paciente vai ter uma hipertensão não diagnosticada por estenose de artéria renal. Então, é uma doença que você tem que examinar o paciente, palpar pulso, para ver se você encontra os pulsos, né? Ou se o paciente, por exemplo, você mostrou que não tinha nada à esquerda, se você for pegar os pulsos no radial do lado esquerdo, você não vai palpar quase nada. E aí são pistas diagnósticas importantes. Doença que a gente vê pouco aqui, né? Uma doença mais comum de asiático, que costuma pegar mais mulheres entre 10 a 40 anos, mas todo ano tem um caso aí que a gente vê. Então, também não é raríssimo, raríssimo não. É algo que a gente realmente tem que ficar de olho. Basicamente isso. Marcos, é interessante isso que eu iniciei falando, que a gente vai falar de doenças que acometem 5% dos casos de AVC, mas não são tão raras, né? Não. A gente, de vez em quando, até o final, vocês vão ver, a gente vai falar em várias doenças, e de vez em quando a gente vê algumas delas, como a próxima, né? Que é a doença de PC, né? A gente acompanhou nos últimos anos, né, Marcos? Depois você vai comentar, os casos lá no fundão de doença de PC, quer dizer, que não é tão raro, apesar de a gente trabalhar no cidade, mas não é tão raro assim, né? A doença de PC é uma doença inflamatória crônica idiopática multissistêmica, e ela tem aquela característica clássica da tríade de úlceras genitais recorrentes, doença inflamatória ocular e manifestações cutâneas, né? Acometendo principalmente adultos jovens, né? O envolvimento do sistema nervoso é relatado em 5 a 30% dos casos e normalmente é posterior ao sistêmico. Porém, 5% das vezes pode abrir o quadro com envolvimento neurológico. A gente até recentemente viu lá um caso no fundão que aconteceu isso, né? Pode acometer vasos diferentes livres, né? O acometimento do tronco cerebral, principalmente dos pedúnculos cerebrais, é bastante característico. Na verdade, o acometimento que a gente coloca como mesodiencefálico, né? Do mesencéfalo vai para o encéfalo a seguir, que ocorre em cerca de 50% dos casos. A ponte e os tálamos do núcleo da base são seguidas por fotografias mais cometidas. Aqui é um artiguinho até interessante. Esse é o aspecto que a gente tem que desconfiar da doença de BC. Um acometimento que vem do mesencéfalo e vai para o diencéfalo, um acometimento mesodiencefálico, né? Que é, como está nesse artiguinho, na junção mesodiencefálica, normalmente o acometimento mais encontrado. Aqui é um outro caso do fundão, um caso de alguns anos atrás, em que o paciente tinha um acometimento principalmente no meio da ponte, parecia até uma melinólise, né? E aí a gente vê aqui que nesse artigo ele coloca como segundo lugar mais frequente a ponte e o bulbo, né? Eu vou exemplificar um caso que a gente acompanhou lá no fundão, e é bem interessante, é pela evolução, né? Uma pessoa de 37 anos, internada em 2015, com quadro de desequilíbrio, hipertrofia facial, relatava um episódio breve de diplopia com regressão espontânea. Eles identificam físico com uma lesão do tronco cerebral. E aí, nesse exame que é de 5 de maio, que é uma lesão que acometia o mesencéfalo à esquerda, olha só, subia para o mesencéfalo, e que quando a gente fazia o coronal estir, a gente observava, olha como a lesão parece com uma aqui em cima, né? A lesão vem do mesencéfalo e vai para o mesencéfalo. Olha só como a lesão realmente é bem sugestiva, né? E associado ao quadro clínico da paciente foi, né, levantada a possibilidade de uma doença de PC, tá? Após 5 dias de pulsoterapia com dexametasona, ela melhorou do quadro, teve uma melhora significativa da paralisia, manteve um pouco a paresia do sexto par e a anisocoria. Recebeu alta com prednisona.
aí, ela reinternou 3 semanas após a alta por piora dos sintomas, né? Ela não atendia muito bem ao tratamento, ela não respondia, ela tinha suspendido o corticoide por conta própria, né? E aí a gente observa nessa imagem aqui, já de 40 dias depois, a lesão aparentemente diminuiu do lado esquerdo, mas surgiu a lesão do lado direito. Olha só, a lesão de novo, pegando ali ponto mesencéfalo e indo para a região encefálica, né? Interessante, a lesão melhorou do lado esquerdo e agora acometeu do lado direito. Ela fez terapia, melhorou, porém, com acompanhamento irregular e má adesão. Evoluiu depois com novamente dificuldades de marcos, paralisia de membros inferiores, né? Disartria, disfagia, vários outros sintomas. Né? O exame de agosto mostrava que aquela lesão, ela, mais uma vez, má adesão ao tratamento, que aconteceu? A lesão aumentou do lado direito, né? Aquela lesão agora comete mais uma região capsular, uma lesão bem mais extensa, né? Comparativamente com essa lesão de 2 meses atrás, né? Então, mostrando, né, o acometimento, nesse caso, radiologicamente falando, bastante sugestivo do BC e a forma, né, de vir em surto, já que a paciente não tinha uma boa adesão ao tratamento, tanto ao corticoide quanto à pulsoterapia. Passo para você, Marco. Paulo, é isso que você falou mesmo. BC é uma doença que a gente vê com alguma frequência. Assim como o Takayasu, ela tem uma particularidade, que ela não tem um marcador laboratorial, né? Então, ela é muito baseada em achados clínicos e achados radiológicos. Então, várias vezes, quando a gente vê um caso suspeito, a gente pensa, pode ser uma encefalite de tronco, né, que a gente chama de romboencefalite, que traz para a gente alguns diagnósticos diferenciais, um deles é listéria, outro é BC, a gente pensa em varicela, em herpes, mas assim, quando a gente vai conversar com vocês na radiologia, muitas vezes vocês é que apontam para a gente, olha esse acometimento, né? Ou, como você bem falou, mesodencefálico, que é muito característico do BC, e muitas vezes a gente volta para conversar com o paciente. Você tem uma história de úlcera oral, genital, eu tive isso há tanto tempo e ninguém me disse nada. E muitas vezes, como eu falei, como não tem um marcador laboratorial, é algo que sai na conversa, né? Ou a gente pega uma lesão na hora, vê, e a mesma coisa Takayasu. Então, essas vasculites, no caso, BC é uma venulite, né? Parece ter um acometimento venoso mais exuberante até do que vascular. Trombose de seio, um outro achado comum nessa condição também. Mas é algo que, se a gente não pensa, volta na história e conversa, muitas vezes passa como outro diagnóstico qualquer. Então, é essencial a correlação clínico-radiológica, como você falou, né? E esse paciente é um paciente que evoluiu mal, e algumas vezes a gente tem que ser muito agressivo em terapia, fazer ciclofosfamida, enfim, fazer imunossupressão pesada, ciclosporina, micofenolato, para tentar controlar a longo prazo esses pacientes. Essa paciente teve um desfecho muito ruim, apesar de tudo, mas ela tinha uma questão também de não aderir bem ao tratamento, né? Certo. Vamos falar um pouquinho do lúpus, né? O acometimento neuropsiquiátrico no lúpus pode acontecer, eu coloquei aqui de 30% a 40%, porque eu tirei uma média do que os artigos falavam, né? Nós falamos de cefaleia, epilepsia, crise convulsiva, déficit cognitivo e psicose. Na verdade, o acometimento neuropsiquiátrico ele é muito amplo no lúpus, né? Alguns artigos falam que até 75% dos pacientes com lúpus têm acometimento neuropsiquiátrico, porque abre o leque, né? Considera desde uma cefaleia, um déficit cognitivo, um déficit generalizado, como um acometimento neuropsiquiátrico. Então, é um leque muito grande. Como eu falei, podemos chegar então até 75% das vezes, né? A forma mais frequente de apresentação é a atrofia cortical e dilatação ventricular, aquelas lesões de substância branca, né? Aquele padrão pouco específico, né? Na hora que eu estava preparando o material, algum tempo atrás, eu fui conversar lá com os meus 2 colegas que têm um ambulatório de colagenoses lá no HU, e sobre o acometimento do lúpus no sistema nervoso central. E aí ela falou, Paulo, o que a gente vê aqui, realmente, a grande maioria das vezes, é quando está associado à síndrome do anticorpo antifosfolipídico, o SAP, né? Então, 25% a 40% dos pacientes com lúpus
tem associado ao SAF, a síndrome do anticorpo antifosfolipídio. O SAF é caracterizado, então, por uma desordem multissistêmica, né, com trombose tanto arterial quanto venosa, sendo diagnóstico baseado na clínica e na presença dos anticorpos antifosfolipídios, né? O lúpus, então, relacionado a infarto e isquemia, normalmente está relacionado com a coagulopatia secundária ao SAF, que leva a uma aterosclerose acelerada, né? E também que pode estar relacionado ao tratamento com corticoide, mais até do que com a vasculite primária. Então, na verdade, esse paciente com lúpus, além dessas alterações mais inespecíficas, digamos assim, ele pode apresentar síndromes como infartos ou tromboses venosas, habitualmente ligado à presença associada do SAF. Tá? Então, eu vou mostrar aqui 3 casinhos lá do fundão. Esse aqui é uma paciente jovem, 20 anos, com quadro de trombose venosa de membro inferior. Então, também já uma trombose da parte venosa. Na investigação dessa trombose venosa, ela abriu o quadro com trombose venosa e foi feito o diagnóstico que a paciente era portadora de lúpus e SAF. E aí foi feita anticoagulação. E mesmo anticoagulada, ela fez um quadro de hemiparesia súbita que mostrava aquela lesão ali na região no capsular direita, compatível com um infartozinho lacunar isquêmico, com uma angiografia normal. Então, isso é interessante numa paciente jovem, né, com investigação de trombose ou de processos vasculares, investigar a possibilidade do lúpus e principalmente associado ao SAF. Né? Essa aqui é uma outra paciente, 45 anos, com lúpus e SAF e histórias de AVCs prévios com déficit cognitivo importante. Então, essa paciente já tinha uma lesão extensa, tanto a atrofia quanto a dilatação ventricular, mas uma lesão, área de encefalomalácia no hemisfério cerebral esquerdo, né? Olha aqui no coronal T2, mostrando essas áreas de encefalomalácia. Aqui, na difusão, a gente via uma áreazinha de restrição de difusão ali na região da coroa radial do propagado à esquerda, né? Ela estava fazendo um AVCzinho isquêmico nessa hora. E o interessante, né, é que ela, quando a gente fez a anjo, o que ela tinha aqui? Ela tinha uma oclusão, né, aqui ao nível da bifurcação carotídea, né, ao nível do segmento distal da carótida, né, até como a gente vai ver em outros casos a seguir, né. E esse tipo de oclusão pode até levar a um padrão de moia-moia, né? Mas ela tinha uma oclusão aqui ao nível, né, dessa bifurcação da carótida e que já justificava esse comprometimento importante com lúpus e SAF, né? Essa aqui é um caso interessante, como eu falei, porque não é o mais frequente, né? É uma paciente feminina portadora de lúpus, diagnosticada há 1 ano e uso de corticoterapia. Essa paciente não tinha SAF, entendeu? Mas ela apresentou de forma aguda crise convulsiva, desorientação e diminuição da força muscular. O FLAIR mostrava umas áreas, né, de hipersinal cortical, tanto frontal quanto parietal posterior, parietal, ali no centro cerebrais, né? Essas múltiplas áreas, né, de hipersinal no FLAIR. E quando a gente injetou o contraste, a gente via alguns foquinhos de impregnação. E aí, conversando com o pessoal lá da colagenose e tal, devido a ela não ter SAF e ter esse quadro agudo, desconvulsiva, de desorientação, portadora de lúpus, o diagnóstico ficou com uma vasculite primária. E como eu falei, não é normalmente a forma de aparecimento, né, da vasculite lúpica, normalmente está relacionada ao SAF, mas essa aqui foi considerada como uma vasculite primária lúpica, né? Como a gente pode ter a mielite lúpica, né, que leva então aquela mielite transversa normalmente extensa, né? Às vezes associada até à vasculite lúpica do encéfalo, né? Pode seguir, Marco, pode falar. Sobre lúpus, Paulo, muda um pouquinho do que eu acho que a gente falou sobre BC. Quando você mostrou aí sobre o acometimento neurológico do BC, né, falando que muitas vezes acontece 30%, 40% das vezes, é o viés do neurologista. Mas a gente vê muita apresentação inicial de BC como manifestação do sistema nervoso, né? Então, muitas vezes a gente ajuda no diagnóstico do BC. O SAF e a paciente com lúpus, muitas vezes ela já vem com diagnóstico para a gente. São pacientes já em uso crônico de corticoide ou de alguma imunoterapia,
que aí desenvolve um quadro neurológico que a gente é chamado. Como você bem falou, a grande maioria dos casos hoje, a gente vê em associação à SAF, que dá tanto acometimento arterial quanto venoso. Isso é uma pista importante de diagnóstico, né? Uma trombofilia que pega tanto o aspecto venoso quanto o aspecto vascular. Como você mesmo falou na sua primeira paciente, era uma paciente já com uma trombose venosa que faz um AVC. E muitas vezes, quando a gente começa a investigar, a gente vê a presença do anticorpo, né, para SAF. Vasculite lúpica é um evento incomum hoje em dia, os pacientes são bem tratados, é difícil que cheguem a esse ponto, podem ocorrer de forma, enfim, inicial no quadro, não é impossível de ver. Agora, a minha preocupação, que a gente sempre tenta contrapor isso a reumato e as outras especialidades, é que não é porque é lúpus ou porque enfim, é BC, que tudo que vai ocorrer nesses pacientes necessariamente tem associação com a doença. Lembrar sempre que esses pacientes são imunossuprimidos em grande parte, na grande maioria. Então, sempre tomar cuidado para a gente não estar vendo uma complicação de uma outra condição. E muitas vezes a gente vê um lúpus bem controlado e aparece com uma desgraceira dessa. E a gente tem que estar atento para outras causas, outras possibilidades, sabe? Olhar o leque, tá? Olhar como sendo uma paciente imunossuprimida. Também pode estar apresentando um quadro, né? Então, só que, obviamente, nesse caso, o paciente deve ter evoluído bem com tratamento, pensando-se em vasculite lúpica. Mas isso podia ser uma doença infecciosa começando, uma outra etiologia, uma vasculite por droga, né? Então, só guardar um press, enfim, qualquer outra condição. Só para a gente ter sempre isso em mente, né? Que até ajuda também na hora de formular o diagnóstico diferencial. Era isso. Vamos falar agora nas vasculites infecciosas, né? Então, vamos começar com a tuberculose, né? A gente sabe que a tuberculose do sistema nervoso central pode aparecer sob a forma de uma meningite, um tuberculoma, um abscesso, né? O tuberculoma sendo proveniente de disseminação hematogênica ou do líquor, né? Via as veias corticais. O tuberculoma pode ser parenquimatoso, pode estar no espaço aracnoideu, subdural e epidural, né? As formas de meninge acometem principalmente as cisternas basais em volta do polígono de Willis. E aí que está esse comprometimento das cisternas basais, das meninges basais, ele é muito importante nesse comprometimento vascular associado que a gente vê com alguma frequência da tuberculose, né? Ele pode evoluir, então, com vasculites, cursando com zonas de isquemia, com acometimento preferencial das artérias lentículas esquerdas e tálamos perfurantes, né? Assim como casos de médio e grande calibre, que a gente vou até mostrar um caso, né, como, por exemplo, a artéria cerebral média. Esse aqui é um caso mais antigo, uma tomografia lá do fundão, onde a gente viu o paciente que tinha um quadro meningite, uma meningite, a gente viu uma impregnação importante, né, das meninges basais, né, e aqui, num corte um pouquinho mais para cima, esse paciente estava evoluindo com um quadro motor à direita, e a gente via uma área hipodensa, né, nessa região lentículo capsular esquerda. Na verdade, esse paciente estava evoluindo com uma isquemia no território ali lentículo estriado à esquerda, né? Essa aqui é uma imagem de anatopatologia mostrando a meningite de base, não desse paciente, só para exemplificar, tá? Esse caso aqui é bem interessante. Era uma moça de 16 anos que tinha uma história de BK tratado e que agora está apresentando uma diminuição de força no dimídio direito. E aí a gente observa aqui no FLAIR que ela já tem uma área, né, olha só, de hipersinal, parecia que tinha uma lacuna já aqui, né? Mas ela tinha uma área de hipersinal acometendo a cabeça caudada, a região capsular aqui, né? Olha só, e tinha restrição à difusão. E o interessante, quando injetava o contraste, olha a impregnação das paredes da artéria cerebral média. Olha só como estava inflamada essas paredes da artéria cerebral média, e devido à história dela de BK no passado, aqui foi considerado, então, como uma vasculite, né, pelo BK, acometendo principalmente esse território daqui, da verdade, o vaso, né, a artéria cerebral média esquerda, e provavelmente com comprometimento ali das perfurantes, lentículos estriadas, causando aquele AVC naquela região. Tá? Quer comentar sobre tuberculose, Marco? Acho que você falou quase tudo de tuberculose. Realmente, o acometimento é o acometimento da base do crânio, né, da meninge da base. Então, as artérias, as pequenas artérias perfurantes que nascem dali, né, ou que se originam dali, geralmente elas são mais comprometidas. Então, geralmente, o AVC, eles ficam, na sua grande maioria, restritos a essa região
lentícula estriada, tálamo perfurante. São AVCs, muitas vezes, com alteração motora pesada, o paciente surge com uma hemiplegia. O mais comum é o paciente, durante a evolução do quadro dele, está 10, 15, 20 dias tratado e, de repente, fica plégico ou fica parético, subitamente, e a gente corre com ele e a gente vê que eles apresentaram. Muitas vezes, quando não está com corticoide, a gente tenta acrescentar, né? Mas isso é algo que a gente pode ver com muitos meningites. A gente vê isso até com meningite pneumocócica, né? Em fase aguda e tudo mais. A gente teve um caso no Fundão esse ano, uma moça que teve isso depois de uma meningite pneumocócica. Então, infelizmente, uma ocorrência comum, o corticoide aí tem um papel limitado dentro do processo, a gente tenta mais imunomodular um pouco para ver se segura, mas é uma ocorrência relativamente comum também, né? Talvez seja vasculite infecciosa, junto com varicela, mais comum que a gente veja aqui no país, né? Como você falou aí, eu até por causa do tempo, eu não coloquei aí, a gente tem também alguns casos, né, lá do HU, comunicação a meningite não específica, né? Digamos, a meningite pneumocócica, né? Exatamente. Eu acabei separando casos que são, digamos assim, um pouquinho diferentes, né? Como as vasculopatias, as vasculites pelo HIV, né? E, normalmente, é um acometimento em crianças e adolescentes com transmissão vertical e imunodeficiência avançada, né? A maioria dessas crianças com síndrome com a SIDA, né, apresenta complicações neurológicas, mas a doença cerebrovascular é de apenas 1,3%. Quer dizer, é mais frequente nas crianças, mas não é tão prevalente assim, né? Nesse grupo, então, a arteriopatia cerebral é a principal forma de apresentação, né? É incerta, mas acredita-se que seria um mecanismo do próprio HIV na parede do vaso, né? E, eventualmente, com infecções, principalmente pelo varicela zoster, como você já comentou no caso anterior, né? E os principais achados aí, a gente pode ver dilatações aneurismáticas dos grandes vasos. Até recentemente a gente viu um adolescente lá com HIV de transmissão vertical no Fundão, que tinha uma dilatação fusiforme desses vasos. Aneurisma de topo de basilar, irregularidade de oclusões arteriais e infartos em diferentes fases de evolução, e eventualmente hemorragia subaracnoide. Tá? Então, não vou ler tudo, não vou, mas esse caso é um caso que a gente acompanhou lá no Fundão, olha só, 10 anos, feminino, com HIV com transmissão vertical, estágio avançado, né? Já internado várias vezes, com complicações pulmonares, tratamento irregular, CD4 muito baixo. Ele deu entrada em um quadro neurológico súbito de afasia, paralisia facial, hemiplegia, midríase paralítica, bem, vários achados, né? E a pesquisa para vários germes, sífilis, tuberculose negativo, dosagem sérica de anticorpos para varicela zoster, citomegalo, tudo negativo. E aí, o que ele tinha aqui? Ele tinha na tomografia, a gente observava uma lesão hipodensa ali, acometendo aquela região da lenticular esquerda, né? E quando injetava o contraste, já na tomografia a gente observava uns vasos dilatados, né? A cerebral posterior, talvez aqui a cerebral média, uma dilatação circulares, né? Aqui foi feita a ressonância que confirmou um processo vascular, um aspecto do processo vascular isquêmico, como eu falei, acometendo ali a região da coroa radiata, o corpo do núcleo caudado à esquerda, com uma leve impregnação ali naquela região tálamo capsular, parece até que tinha um angioma venoso frontal esquerdo também. Talvez um pouquinho de depósito de hemosiderina ali, mas o que realmente chamava atenção era o exame vascular. O exame vascular, olha só, no mesmo plano, né, o contraste, né, tem um com contraste, mostrando aquelas dilatações, e quando a gente fez a anjo, a gente já observava, né, esse vaso doente, essa cerebral média doente, umas áreas mais dilatadas, umas áreas com a parede irregular. A gente via aqui também uma dilatação da cerebral posterior. Aqui a gente não sabia se isso era só uma hipoplasia de A1 esquerdo, se poderia ser já uma área estenótica. Olha só, né? Como esse vaso era doente, nessa cerebral média doente, aqui cerebral posterior doente, desse lado do paciente. Aqui a reconstrução tridimensional, confirmando isso, né? E aí, bem, após o tratamento, esse paciente teve estabilização, melhora dos sintomas, recebeu alta.
e já saiu com diagnóstico por causa dos exames laboratoriais todos negativos com uma vasculite pelo HIV. 5 meses depois, ele retorna com afasia, hipoacusia, parestesia na língua e piora da hemiparesia direita. A gente observa ali aquela lesão daquela encefalomalata, daquele AVC antigo que ele tinha tido 5 meses antes, e aqui a gente já observa uma área, né, de hipersinal na sequência do flare, corte subcortical, bem ali no território cerebral médio esquerda, que a difusão é confirmado que ele estava, nesse momento, fazendo um outro processo vascular isquêmico agudo naquele território. E olha só que interessante, aqueles vasos, né, que eram dilatados, tortuosos, irregulares, agora houve uma oclusão daquela cerebral média, né? Nesse caso, esse paciente, a doença vascular dele evoluiu, né, de uma fase onde havia uma dilatação, uma irregularidade, para uma oclusão dessa cerebral média esquerda desse lado aqui. Um caso bem interessante, bem documentado, né, mostrando esse comprometimento, a vasculite pelo HIV numa criança, né, no paciente de 10 anos. Quer comentar, Marcos? Esse geralmente é um quadro que a gente não vê tanto em adulto, né? Acaba sendo um quadro mais de exclusão, e à medida que os exames laboratoriais para detecção de vírus do sistema nervoso vão melhorando, vírus, né, patógenos de uma forma geral, a gente vai conseguindo diagnosticar cada vez mais. A vasculopatia acaba ficando mais para criança, né? Lembrar que HIV, assim, toda vez que a gente vê um paciente com HIV e um AVC, a gente sai pensando em 4 coisas inicialmente: cripto, tuberculose, sífilis e varicela. É o que sempre povoa a cabeça da gente num primeiro momento, né? Que são as 4 causas mais comuns para a gente ver. Se a gente não encontra, a gente vai, obviamente, investigar outras causas, ver se não pode ser uma vasculopatia realmente pelo HIV, mas é algo que a gente vê menos, até pela melhora do tratamento de uma forma geral, né? Em números gerais para a população, a gente vê hoje pouco, e a gente acaba encontrando outras causas. Lembrar que esses pacientes pelo HIV, por conta do tratamento, melhora da qualidade de vida e o tempo de sobrevida, eles também têm uma chance maior de doença ateromatosa, né? Então, é algo hoje que a gente fica num contínuo. É difícil a gente olhar, bater um martelo e falar: nossa, isso é uma vasculopatia pelo HIV. Fica no quadro como esse, um quadro de exclusão numa criança e tudo mais. Mas é algo que hoje a gente não vê tanto assim, né? Embora o acometimento vascular do HIV seja muito extenso, mas mais por doença, enfim, oportunista, ou pela aceleração da ateromatose, mas, enfim, é algo que a gente ainda pode eventualmente encontrar. E é importante saber, né? É isso. Apesar de o IPPMG ali em frente, a gente faz muito pouco confiança. Agora está ficando mais porque a gente recebeu lá o material para sedação, anestesia em criança, mas a gente ficou anos e anos sem poder fazer em criança. E essa que só conseguiu fazer, a gente tem 2 casos lá documentados, né? Esse é um deles, porque é uma criança de 10 anos que colaborava. Maior, né? Claro. Mas bem legal, muito legal. Vasculite induzida por drogas, né? Então, lembrar, né, na hora que você está vendo um paciente com um AVC, com um processo isquêmico, né, que pode ser causado por uma vasculite, principalmente em pacientes jovens, né, tem a possibilidade de ser induzidas por drogas. E aí são muitas drogas, né, antibióticos, terápicos, as drogas ilegais, sempre pesquisar naquele paciente que chega lá, a emergência, né, com AVC. Eu vou mostrar um caso ali, jovem, né, que pode ser causado por uma droga ilegal, né? Pode causar vasculite, que acomete artérias de médio calibre, resultando em infartos, né? A cocaína, né, que é, digamos assim, uma das causas induzidas por drogas, né, com alguma frequência, né, não é tão comum, mas que a gente já viu alguns casos, né, ela pode levar a vasculite, vasoespasmo, aumento da agregação plaquetária, resultando em infarto, né? O uso crônico da cocaína pode ser uma das causas de moia-moia. É interessante isso, né? Como eu vou mostrar com alguns slides depois, a principal causa de moia-moia no nosso meio é a doença falciforme, mas o uso crônico de cocaína pode ser uma dessas causas, né? Isso aqui é mais difícil no nosso meio, é a leucociatose espongiforme no uso crônico de heroína. Vou mostrar um casinho aqui, homem jovem, né? Um rapaz jovem de 17 anos, com hemiparesia direita aguda após acordar. Relatava ter feito uso de drogas antes de ter cometido esse evento. Algumas horas antes ele tinha feito uso de cocaína.
Foi feita uma TC na admissão às 7 horas, né, que mostrava, olha só, essa TC e a oclusão da artéria cerebral média esquerda, a TC às 7 da manhã. Ele fez a ressonância às 17 horas, né, e a difusão, é interessante, já mostrava o hipersinal aqui no T2, né, corte subcortical, aqui nesse território da cerebral média esquerda, e que confirmava com a sequência de difusão que esse paciente estava fazendo um processo vascular isquêmico naquele território, um paciente jovem de 17 anos. Né. É interessante aqui, né, a ressonância, o exame vascular, tridimensional, mostrando ali, né, a redução expressiva do calibre do vaso da artéria cerebral média esquerda. Olha só, né, olha só a pobreza vascular, né, e a estenose acentuada daquela cerebral média esquerda. E interessante que a TC 24 horas depois já mostrava uma melhora bem importante, né, restando ainda uma áreazinha de estenose logo na emergência da cerebral média, logo depois da bifurcação da carótida ali, né? Então, sempre pensar nessa possibilidade de drogas ilícitas no paciente jovem evoluindo com quadros de acidente vascular. Quer comentar, Marco? Não, é isso que você falou, Paulo. Talvez a principal droga que a gente veja associada a AVC no nosso meio seja cocaína, por conta do uso, né? Quando falo cocaína e crack. É uma causa que a gente sempre questiona paciente jovem, ou AVCs onde a gente não tem uma correlação clara, a gente vai interrogar sempre pelo uso de droga. Cocaína é um inferno porque ela pode provocar múltiplos tipos de lesão, né? Tanto uma lesão por inflamação na parede do vaso, como vasoconstrição reversível. Você pode ver evento isquêmico, evento hemorrágico. É algo bem complicado, né? Você viu aí algo que parecia até se desfez rapidamente, né? Mas deixou uma sequela no paciente. A difusão estava bem ou pesadamente alterada aí no dia que foi vista. Algumas vezes a gente vê isso com antineoplásico, talvez outro grupo de medicações que me vem à cabeça assim, de forma mais rápida que dê, fosfamida dá. Então, algumas vezes a gente pega em paciente oncológico, que durante a infusão, ou logo depois da infusão, ele faz um déficit neurológico agudo e quando a gente vê tem um infarto. Mas são condições relativamente não infrequentes, porque o uso de cocaína é muito comum no meio, né? Mas que a gente sempre interroga novamente em jovem ou em situações que fogem um pouco à lógica. Né? Certo. Agora vamos sair um pouquinho das inflamatórias, as vasculopatias notoescleróticas não inflamatórias, né? E vamos falar um pouquinho desses quadros aí a seguir. Tá? As síndromes de vasoconstricção, né? A síndrome de vasoconstricção cerebral reversível, ela se refere a um conjunto de doenças caracterizadas por uma desordem transitória da vasorregulação cerebral. As mais conhecidas são a angiopatia pós-parto, a angiopatia pós-uso de substâncias vasoativas, por exemplo, cannabis, né? E a síndrome de Paul-Fleming, né? Então, o tipo de apresentação é um quadro super recorrente, aquela cefaleia severa, né? Acompanhada de náuseas, vômitos e fotofobia. Ela pode cursar, é uma das causas de hemorragia subaracnoide, que o paciente não tenha trauma e nem tenha um aneurisma, né? E pode evoluir para edema cerebral e isquemia, né? O diagnóstico, né, para a gente firmar como uma síndrome de vasoconstricção reversível, é interessante mostrar as constricções arteriais, que podem ser segmentadas e multifocais, e que se resolvem habitualmente no prazo de 1 a 3 meses, né? E o diagnóstico diferencial principal foi a colite. Até na semana passada, né, na sessão que a Patrícia apresentaram os casos, apresentaram 2 casos de síndrome de vasoconstricção reversível, né? Eu até aqui é um artigo interessante, né, que fala sobre os aspectos radiológicos, né, da síndrome de vasoconstricção cerebral reversível, uma série de pacientes, e aí ele enfatiza os elementos críticos para o diagnóstico, né? Não ter uma hemorragia subaracnoide sem causa neurismática. Então, é um ponto que a gente tem que chamar a atenção, né? Um líquor normal, próximo do normal, proteínas menor que 80, leucócito menor que 10 e glicose normal. Angiotensões ressonância ou arteriografia, mostrando áreas de vasoconstricções segmentares e multifocais, a reversibilidade do quadro em até 12 semanas. Isso aqui é o que destaca, né? Como sendo os elementos críticos para o diagnóstico, né? Esse caso aqui que eu trouxe foi um caso que o Bebeto me cedeu, até vou pedir para ele comentar
Vou só mostrar aqui as imagens, né, para ele comentar esse caso, que esse caso ele acompanhou. Era uma puérpera de 20 anos, né, um dado importante aí, né, a síndrome de vasoconstrição puerperal, né, você falha intensa com miparesia direita que regrediu. Tem um exame, né, um Axel tem um flare gradiente, a difusão, o Will tem um contraste inocente. Mas é importante, né, nesse caso, suspeitando essa possibilidade, fazer uma anjo. E a angiorressonância mostrou, né, olha só, o estricamento irregular dessa artéria cerebral média esquerda, havia também uma irregularidade à direita. Aqui está isolando melhor os vasos, né, mostrando, né, olha essa irregularidade e esse afilamento aí dessas cerebrais médias, né. Aqui tem até uma arteriografia, né, que o Bebeto também me cedeu, mostrando aquele afilamento da cerebral média esquerda. Bebeto, quer comentar esse caso que você acompanhou? Eu acho que o Bebeto está com o microfone desligado ou não? Desligado, desculpe. Estava desligado. Não, é o seguinte, eu acho que é importante, eu uso muito o flare. Então, qualquer condição que suspeita de qualquer coisa vascular, que você tem um exame assim muito próximo do normal, você tem que fazer o flare, tem que fazer. Vê que aí tinha pouca lesão parenquimatosa, não tinha restrição de difusão, mas o flare tinha alterações grosseiras, né? E esse caso também foi feito arteriografia. Não chamava assim, chamava um pouquinho a atenção esse apagamento aqui, né, Bebeto? Mas os achados vasculares são muito evidentes, né? São muito sutis os achados. É coisa que, se você não estiver ligado na clínica, passa desapercebida, né? Marcos, você quer falar alguma coisa da cirurgia de reversível? Não, só que é algo que tem que ser lembrado, né? Ela caía muito para a gente, Paulo, como uma vasculite onde o paciente ficava muito bem. Era vasculite do sistema nervoso central que o paciente está bem. E a gente sabe, naturalmente, que vasculite do sistema nervoso central é um quadro grave, prognóstico muito ruim, difícil, mas eram pacientes que estranhamente tinham um aspecto radiológico de uma vasculite, mas que ficavam bem, apesar, rapidamente, né? Quando se tirava o agente ofensor. Então, sempre ficar muito ligado na história de vasoconstritor, algumas drogas ou algumas combinações de drogas que induzem vasoconstrição, e aí entra até triptano para dor de cabeça, antidepressivo, tá? Inibidor de recaptação de serotonina. Tudo isso pode provocar vasoconstrição reversível. Então, muitas vezes o paciente aparece com thunderclap, que é essa dor terrível que parece com a dor da ruptura de um aneurisma, e tem um aspecto radiológico de uma vasculite, e isso tem que vir à cabeça, porque é um quadro que você tira a medicação, faz uma nimodipina, o paciente fica bem em algumas semanas e não precisa de mais nada, né? Então, é só uma coisa aqui, o Carlos me chamou a atenção, em vez de falar TOF, eu falei flare. Eu uso muito o TOF em diversas situações. Eu acho que a gente não tem... o médico não pediu. Não tem esse negócio do médico não pediu. Você vai e faz. Então, eu uso muito fazer o TOF. E, às vezes, até se tem uma área aqui mal perfundida e tal, a gente ainda faz o contraste junto com o TOF para ver se você vê o vaso mais adiante. Então, se não fizer um TOF nesses casos, você não faz diagnóstico. Não. Beleza. Marco, Beleza. posso só fazer uma pergunta para o Marco, rapidinho? Pode, ouço vozes. Você já viu... o caso que eu apresentei, eu acho que você não viu. Não. Era uma paciente que teve uma dissecção das duas vertebrais. Nossa. E aí evoluiu depois com uma síndrome de vasoconstrição reversível. E no final das contas descobriram que ela tinha um feocromocitoma e fazia vários picos hipertensivos. Você já viu associação assim de dissecção bilateral de vertebral com síndrome de vasoconstrição reversível? Que eu lembre, não. Assim, estou pensando aqui, quando você está falando, não. FEL é um clássico, né? Porque muitas vezes aparece dessa maneira. Mas não com dissecção vertebral, não. Vou até rever. Mas de cabeça não vem. Caso bem interessante. Eu achei super interessante, assim. Fiquei pegada. Ela tem isso tudo. Era só muita isso. Doença, né? Muita doença. Vamos seguindo aqui, vamos falar do Cadazil, né? O Cadazil
na verdade, aqui, a abreviatura, né, do inglês, né? Então, é uma leucoencefalopatia com infartos subcorticais, né? E a arteriopatia é uma doença congênita, né? Autossômica dominante da vasculatura cerebral, né? Afetando as células musculares lisas das artérias leptomeningeas e penetrantes, né? O quadro clínico normalmente é um paciente jovem, de meia idade, sem fator de risco cardiovascular, né? Com história de enxaqueca e apresentando infartos recorrentes e queda progressiva da cognição, que pode levar à demência em 75% dos casos. Os achados mais frequentes são os infartos lacunares núcleos da base e lesão de substância branca, podendo preceder o quadro clínico em mais de uma década. Só que tem alguns achados que são bastante sugestivos, na verdade, especificidade muito alta, que são aquelas lesões acometendo as regiões anteriores dos lobos temporais, também as regiões frontais superiores e a cápsula externa. Essas lesões, principalmente os lobos temporais, a cápsula externa, elas têm alta sensibilidade e especificidade para a diferenciação do cadazil. Esse casinho aqui é um caso bem interessante, que a gente acompanhou lá no Centro de Imagem da Secretaria de Saúde. Era um homem de 35 anos com déficit cognitivo progressivo e tinha uma história que tinha um irmão com quadro semelhante. E quando a gente observava as lesões, né, substância branca, profunda, periventricular, mas olha só, a lesão acometendo a cápsula externa, o hipersinal, desenhando a cápsula externa, olha só que bonito aqui, desenhando bilateralmente a cápsula externa, né? E as lesões também com uma predileção, uma predominância pelos polos temporais. Então, baseado no quadro clínico, história familiar e os achados de imagem, nesse caso, a gente colocou como principal hipótese a possibilidade do cadazil. Tá? Quer falar do cadazil, Marco? Quero. Essa é uma doença, Paulo, que a gente tem prestado muita atenção nela, por alguns motivos. Primeiro, assim, ela é um protótipo da doença de pequenos vasos, né? Então, a gente não espera no cadazil infartos grandes, cerebral média, enfim, vasos maiores. A gente espera vários pequenos eventos que vão se somando e que podem levar, ao longo prazo, à deterioração cognitiva, ao aparecimento de déficit neurológico no paciente. Pontos importantes, é mais prevalente do que a gente imagina. Muitas vezes a gente vê microangiopatia em paciente mais jovem. A gente tem que ficar incomodado com isso e começar a pensar nessa possibilidade. É uma doença que tem outros achados, né, que pode dar microbleeds e ela pode aparecer de outras formas, que isso vai ter importância para a gente. Por exemplo, se o paciente com cadazil faz um evento isquêmico, teoricamente ele não deve ser trombolizado. Isso é um dado importante. Então, isso traz uma consequência para o tratamento dele, sabe? Não é só o diagnóstico da doença estranha, mas isso tem um impacto, porque como esse paciente tem esses microbleeds, ele pode sangrar mais, ele pode fazer hemorragia com mais frequência do que o paciente que tem um evento isquêmico lacunar pequenininho, né? E muitas vezes isso também aparece na investigação de doenças de substância branca, das leucoencefalopatias. Então, assim, é uma doença para a qual a gente tem que ter um olhar mais apurado hoje em dia, sabe? Todas essas doenças de pequenos vasos, como você falou no começo, tudo que não é ateromatoso, mas é vascular, tem que chamar um pouco mais a nossa atenção. A gente tem olhado muito para isso hoje em dia, sabe? Porque são pacientes que evoluem mal, que continuam fazendo eventos de repetição, a despeito de profilaxia secundária. A gente faz aspirina, faz clopidogrel, anticoagula, os pacientes continuam tendo eventos. Isso tem que se levantar suspeita para a gente. Né? Ótimo. Eu queria fazer um comentário aqui. Esse caso eu acho difícil para mim, porque a maioria dos casos de cadazil que eu vi já com a coisa estava mais atrófica, né? Isso aqui está inchado, né? Os ventrículos estão pequenos, então a história adiantou muito. Uma coisa que eu tenho alguns casos de cadazil, geralmente você tem mais atrofia, quer dizer, o ventrículo meio dilatado, e o que é comum, tem vários casos que tem pequenas captações de contraste. Você tem exatamente aquela noção que o sujeito faz um infartinho aqui, um infartinho ali, ele está sempre fazendo pequenos infartos. Nesse caso é interessante. Posso fazer uma pergunta? Cadazil e carrazil, para você trabalha. A imagem vai ser parecida e para você não faz diferença? Faz muita.
Então, Faz muita. Então, porque carrasia é uma outra doença, assim, é autossômico recessiva, ela vem acompanhada de escoliose, calvície precoce, muito mais rara, Gabi. Essa eu nunca vi. Assim, não é porque, enfim, eu também não sou especialista em vascular, mas é uma outra condição, assim, de novo, ela cai para a gente dentro das doenças de pequenos vasos. Hoje, isso sindromicamente, a gente vê muito a avaliação do AVC. A primeira coisa que a gente começa na cabeça, se é um evento embólico, se é um evento ateromatoso, se parece uma doença de pequenos vasos. Essas doenças, muitas do que o Paulo está comentando hoje, caem para a gente na investigação das doenças de pequenos vasos, principalmente fora desses grupos etários mais comuns, entendeu? Então, assim, é o jovem, é o paciente que não está evoluindo bem, é o paciente que tem acometimento cognitivo precoce, é o acometimento que tem sinal ou sintoma sistêmico, muito exuberante, por exemplo, uma calvície precoce, escoliose e um evento vascular, carrasio. Mas isso são coisas muito incomuns da gente ver. Radiologicamente, Gabi, eu acho que vai cair dentro de um panorama das doenças de pequenos vasos, com algumas particularidades, como tem o cadazio, esse acometimento temporal ou de cápsula externa, né? Mas eu acho que entra para a gente um diagnóstico diferencial, né? Sim, não, claro. Mas aí é história, né? Carrasio é recessivo, cadazio geralmente dominante. Tem a história da enxaqueca muito precoce, é muito evidente. Mas também todo mundo tem enxaqueca, também não adianta. Outra coisa... Oi, só uma parte, Marcos, tudo bem? Então, você estava falando que realmente a gente acaba deixando passar tudo meio que nesse contexto de gliose, um paciente mais novo e não problematiza, e às vezes na pilha acontece isso. E, recentemente, tive 2 casos na clínica que não tinham exatamente a história, tive que fazer uma história retrospectiva, e o que me chamava a atenção era esse hipersenal subinsular, muito simétrico, e fugindo um pouco daquele padrão que a gente espera de um cistinho, de umas lacunas nos polos anteriores dos lobos temporais. Então, às vezes, assim, a gente está atento, né, a um padrão diferente, e às vezes parar aquele exame e ligar para o paciente, tentar colher essa história é muito importante para fazer esse diagnóstico, senão ele passa. Vai sendo feito muito tardiamente. E também achei muito interessante essa tua observação aí desse paciente que tem microblitz e que a gente tem que pensar num contexto de tratamento. E nesse caso que a gente está falando de stroke, né? Esse caso aí de você ter uma contraindicação para fazer trombólise. Para fazer, né? Isso é muito importante. Semana passada a gente teve um colega lá, radiologista, neurologista, que pegou no hospital aqui numa emergência um paciente com 7 AVCs, aos 42 anos. Nossa. E aí ele foi ver, tinha uma microangiopatia, tinha uma dolichoectasia, aí o cara tinha uma função renal alterada, na verdade ele tinha doença de Fabry, e andando por aí. Aí ele puxou assim, no meio do atendimento da emergência, o cara foi por uma dor no braço. Ele falou, peraí, vem cá. Aí foi, examinou, o cara saiu do hospital com diagnóstico de Fabry. E anda por aí. Tá? Então, assim, isso acontece. Cabe a gente mesmo dar diagnóstico, né? Como o Bebeto fala, tem que ter médico na ponta. Isso aí. Vamos lá. Vamos lá, desculpa. Nada, que isso. Eu acho ótimo aí as intervenções que só estão enriquecendo aqui a apresentação, né? A doença de moia-moia, né? Que o termo significa em japonês nuvem de fumaça, né? É uma arteriopatia progressiva idiopática e caracteriza-se por uma estenose distal da carótida supraquinoideia, né? E essa estenose vai levar, então, a uma formação de uma rede vascular colaterais, um perfurante ventículo estriado com aquele aspecto da nuvem de fumaça, né? A doença de moia-moia é 10 vezes mais prevalente que asiáticos europeus, né? Cerca de 5 a 10% são familiares dos asiáticos, né? Tem uma apresentação bimodal, né? Sendo 2/3 dos casos em crianças, né? Sendo que nesses casos predominantemente o aspecto são de lesões isquêmicas, né? Nos adultos aí essa prevalência de processos hemorrágicos é maior. E a diferença, né? Essa é a doença de moia-moia, do termo síndrome de moia-moia. É usado quando há uma causa subjacente. No nosso meio, é disparado a causa mais frequente da doença falciforme. Então, se a gente observa aquele padrão de moia-moia, como eu vou mostrar nos slides a seguir, no nosso país, no nosso meio, tem que pensar em doença falciforme. Tá? Outras causas, síndrome de Down, Marfan, coartação, podem também ser encontradas. Tá? Então, esse casinho primeiro que eu vou apresentar aqui é um caso lá do HU também, de uma paciente de 42 anos que estava em investigação de AVC há um ano, área de encefalomalácia, temporooccipital
extensa, né, à direita, já tinha uma areazinha também no temporal esquerdo, né? Olha só, já com retração de sulcos, retração ventricular, né? Parecia já ter uns foquinhos também de depósito de hemocidrina ali, tal. E ali com contraste, olha que interessante, a gente já observava umas multiformes, umas áreas de impregnação multiformes ali nas regiões das artérias perfurantes, né? Aqui menos, mas aqui mais, né? Esse aspecto, né? Olha só aqui no coronal com contraste, aquele aspecto, né, da circulação colateral rica naquela região lentículo estriado e tálamo perfurante, né? E quando nós fizemos a anjo lá, a oclusão, né, ao nível ali do segmento distal das carótidas e aquele aspecto desse lado da nuvem de fumaça, mas até que nesse lado onde ela tinha o acometimento mais extenso, né? Mas essa paciente foi investigada muito lá no fundão e não se conseguiu uma outra causa para essa obstrução com padrão de moia-moia. E ela ficou com o diagnóstico então, de doença de moia-moia mesmo, né? Olha aqui também mostrando no axial MIP, né? Vou falar, para depois a gente conversar junto, sobre a doença falciforme, né? Como eu falei, ela é uma desordem monogenética, autossômica recessiva, que caracteriza uma anemia hemolítica crônica. Né? A gente conhece, né? Todo mundo conhece a doença falciforme, né? A formação da hemoglobina S, né? Que leva a uma rigidez, uma mudança de forma da hemácia, que pode realizar o endotélio de pequenos vasos. Podendo também levar ao acometimento da vasa vasorum, que leva também ao acometimento de vasos de médio e grande calibre. A doença falciforme pode acometer vasos de pequeno, médio e grande calibre, né? A complicação mais frequente do sistema nervoso central é o infarto, que pode variar de pequenas lesões silentes a isquemia transitória. E o diagnóstico de lesões silentes no paciente com doença falciforme é muito importante, porque vários trabalhos mostram que esse pode ser um fator preditor que esse paciente pode evoluir para acidentes vasculares maiores e até indicando terapia de choque, né? Para prevenir que ele evolua para acidentes vasculares mais extensos e com consequências piores. Né? Então, a hemácia, né? A hemácia falciforme, e aí levando às oclusões vasculares. Vou mostrar algumas formas de apresentação, né? Normalmente, a atrofia, a gente fez um trabalho, né? Alguns pacientes fazendo ressonância em 80 pacientes lá do Hemorrio com doença falciforme há 45 anos. Essas imagens que eu vou mostrar é desse trabalho, mostrando, então, atrofia, mostrando leucoencefalopatia, muitos desses pacientes jovens, né, com várias alterações, né, de substância branca, alguns desses doentes já apresentando os infartos lacunares, muitos deles silentes, quer dizer, ele não tinha quadro neurológico, ele não tinha alterações neurológicas focais, não tinha história disso no passado, mas tinham vários infartos, como esse caso que eu estou mostrando, né? Áreas de encefalomalácia, né? Também extensas, temporais, aí, frontais, e é interessante, nesse caso, eu vou exemplificar, estenose e oclusões vasculares, uma oclusão da carótida, uma estenose significativa do segmento distal da carótida do outro lado, tinha estenose das cerebrais médias, tinha estenose da cerebral posterior, tinha estenose da outra cerebral posterior e tinha um flare quase que inocente. Isso surpreendeu a gente, porque esse paciente, apesar dessa doença vascular grave, extensa, ele tinha pouca lesão parenquimatosa. Tá? Esse aqui é um outro paciente. Nesse paciente, a gente já observa esvazios lá nas regiões das artérias perfurantes ectasiadas. Nesse caso, você tem um mostrando os focos de hipossidal no T1. Quando você faz o TOF, aquela imagem da nuvem de fumaça, né? As oclusões das artérias carótidas internas, né? E com o aspecto da nuvem de fumaça caracterizando uma síndrome de moia-moia no paciente com doença falciforme. Quer comentar aí, Marcos? Você falou basicamente tudo aí. A importância da anemia falciforme, né? É uma condição que a gente não vê muito em adultos como doença, né? Vê mais como síndrome. A gente está com uma lá no fundo agora por tuberculose.
É uma moça que teve tuberculose há 15, 20 anos atrás, né? E eu acompanhei quando era residente. Aí eu estou acompanhando ela agora de novo, da evolução do moia-moia. E... Eu vi esse caso recentemente, também acompanhei ela. Eu não era residente mais. Pois é, está todo mundo ficando velho. E agora ela voltou com moia-moia, né? Eu vi lá. Eu pensei até em botar esse caso aqui na apresentação, mas aí já por do tempo. Claro, né? Então, é uma condição que a gente vê, não vê com muita frequência. O tratamento muitas vezes envolve algum procedimento de revascularização, né? Tem várias técnicas descritas para isso. E para a anemia falciforme pede todo um cuidado com essas crianças, né? Muitas vezes elas são acompanhadas prospectivamente com Doppler, que esse acompanhamento mostrou-se que no longo prazo pode evitar o aparecimento de complicação vascular, né? Então, se você tem uma velocidade muito aumentada, você pode indicar transfusão, você pode começar alguma outra forma de terapia, de forma a prevenir o surgimento dessas complicações tardias, né? Que são tão graves, aí vão acometer de forma significativamente aí o futuro da criança, né? Mas basicamente é isso. Mas você já falou tudo. Até interessante, essa amostra de 80 casos, né, elas eram controladas tudo com Doppler transcraniano, e que hoje é um método padrão ouro nessa investigação, você faz esse controle dessas crianças, que nem você falou, ultrapassando determinada velocidade, é indicado a terapia de troca, né? Exatamente, que tem um impacto muito importante no prognóstico. Exatamente. Vamos falar, então, agora nesse finalzinho, né, sobre algumas outras acometimentos, algumas outras vasculopatias que acarretam, em vez de septicemia, processos vasculares, uma parte das vezes, hemorrágicos, né? A angiopatia amiloide já foi abordada, assim, em algumas aulas anteriores, né? Vamos passar rapidamente por elas, né? Pacientes de 70 anos, principalmente se não é hipertenso, né? Depósitos de fibrilas alfa-beta nas paredes das artérias penetrantes, ficando aqueles vasos. Então, a gente tem hemorragias e idades distintas, a localização é mais periférica, corte subcortical, ou seja, lombar, mais do que núcleos da base, como a gente vê na hemorragia, as hemorragias intensivas, são raras nos cerebelos, né? Frequentemente associados com déficit cognitivo. A gente sabe que uma das principais causas, né, de demência no nosso meio de causa orgânica, em que você tem um substrato por imagem, né, que justifica aquele quadro demencial, né? E o principal diagnóstico diferencial, a encefalopatia defensiva crônica, né? Então, vamos ter os casinhos aqui interessantes. Esse era um homem de 74 anos com déficit de cognição e evolução história de AVC prévios. Ele tinha uma área lacunar aqui, uma encefalomalácia, até com uma calcificação, doença de substância branca, e ele fez essa ressonância, essa tomografia ele fez essa ressonância, ele tinha um hematoma frontal direito, né? E aí ele tinha aquela lesão celular, né, o frontal esquerdo, que a gente via ali, e que tinha tão alto de possibilidade, levando a pensar que tinha sido um processo vascular hemorrágico, né, que evoluiu com malácia, e quando fez o gradiente eco, que é realmente, né, o gradiente da CWI, que sela o diagnóstico, ele tinha vários focos de hemorragia periférica, ele tinha até uma hemorragia lobar temporal maior desse lado de cá. Esse é um caso bem interessante, então, quanto hemorragia subdireita. Aquela hemorragia intraquimatosa ali, frontal, esquerda, né, que justificava o quadro dele. E o interessante é que a tomografia, sem com contraste, mostrava um aneurisma ali no Vale Silviano. Mas esse aneurisma está aqui embaixo, esse aneurisma não ia justificar essa hemorragia aqui, né? É interessante. Aí foi indicada a ressonância, mostrava lá o hematoma, né? E quando fez o gradiente, os focos, né, periféricos, né, lobares, subcorticais, né, depósitos de hemocisterina, microhemorragias prévias, e ele tinha esse aneurisma aqui que tem estado de caiato aqui dentro do contexto. Tá? E para terminar, vou falar da microangiopatia trombótica, que são doenças oclusivas microvasculares caracterizadas por trombocitopenia, trombólise vascular e dano isquêmico em órgãos-alvos, né? Muitos fatores podem desencadear isso: sepsis, neoplasia, uso de drogas, transplantes de medula. E aqui eu enumerei alguns tipos, né? Coagulopatia intravascular terminada, tensão maligna, púrpura, síndrome hemolítica urêmica. Os achados de imagem são microhemorragias difusas e infartos corticais. Essa microangiopatia trombótica ficou publicada no trabalho lá no arquivo de neuropsiquiatria, junto com o Diogo, com o Celso e com o Emerson, né? Falando sobre esse microsangramento
cerebrais, né, em quadros de sepse, né, com as imagens aí sendo fundamentais para esse diagnóstico. Vamos falar dos casos bem interessantes. Esse caso aqui era um paciente de 64 anos, investigação de quadro de déficit cognitivo de instalação nos últimos 3 meses. Ele tinha essa atrofia, esse flare ali, um pouquinho de dilatação ventricular, tal, com contraste, me chamava muita atenção. Quando a gente fez o gradiente, ele tinha hemorragia disseminada, lesão lenticular, corpo caloso, corpo cortical. Aí eu fui conversar com um paciente que não tinha conversado ainda. Eu falei, mas o senhor teve alguma coisa nessa... Ah, doutor, alguns meses atrás eu fiquei internado, eu tive uma pneumonia, fiquei grave no CTI e tal. Então, na verdade, ele tinha, né, trombose, aí provavelmente secundário um quadro séptico, né? O do pedido médico não estava escrito, mas que a gente conseguiu colher essa informação com ele. Né? E para terminar, essa mulher aí, 40 anos de tratamento há 3 semanas de choque séptico de origem urinária, essa daí veio com a história, evoluiu com crise convulsiva crônica generalizada. O T1 com contraste e o flare não chamavam muita atenção. Quando a gente fez a sequência de suscetibilidade, vários focos, né, dos microsangramentos, nos lobos temporais, nos cerebelos, né, e também com uma siderose extensa, né? Então, isso provavelmente, né, está associado a esse choque séptico que ela tinha tido há 3 semanas atrás, levando a microantipatia trombótica. Aí a gente não sabe se foi pela sepsis, pela coagulação disseminada, isso a gente não tinha esse dado, mas pensar nisso em pacientes que tenham sido submetidos a um estresse grave, um quadro séptico, choque séptico, que pode evoluir aí com essas hemorragias petequiais. Eu vou passar para você, Marcos. Esse foi o último slide, para você quiser comentar um pouquinho sobre essas formas de apresentação, para a gente poder terminar a nossa apresentação. Isso rapidamente, só porque a gente já está, né, acho que já adiantou aqui. Passamos um pouquinho para lá. Formas microtromboses, né, é muito comum aparecer para a gente como um despertar difícil, ou com um paciente que sai de um procedimento, pode acontecer depois de cirurgia cardíaca, pode acontecer depois de PTT, quadro séptico grave, e o paciente fala, doutor, eu não sou mais o mesmo, a minha memória não está boa, estou desconcentrado e tudo mais. E você olha, como você mostrou, né, os exames, as primeiras sequências não mostram nada de muito exuberante no parênquima. O paciente não tem déficit focal, não tem nada demais, mas quando você põe o SWI, uma sequência para sangue, muitas vezes você vê esse pequeno acometimento. Eu lembro de um caso, uns 2, 3 anos atrás, que era um PTT, que estava evoluindo mal, né, por trombocitopênica trombótica. O paciente não acordava, era um paciente com neoplasia. E quando a gente fez a ressonância, na verdade, tinham vários desses pontinhos, e isso mostra um insulto vascular pequeno, né, microangiopático ali, muitas vezes por trombose de pequenos vasos ali, por coagulação intravascular, enfim, lesão de pequenos vasos ali por trombose mesmo, né? E, enfim, tratamento disso é tratamento da causa base, mas é óbvio que tem que ter um acompanhamento e um diagnóstico radiológico bem importante, né? E eu acho que já era isso. Eu, pelo menos, já vou até agradecendo já, gente. Obrigado por me ouvirem aí de novo. Obrigado pelo Paulo, pelos casos, que são sempre muito bons. Marcos, obrigado aí pela sua presença mais uma vez. Que foi eu que agradeço. Aí para essa discussão. Achei bem legal. Bebeto, quer finalizar aí? A gente passou um pouquinho do tempo, né, Bebeto? Mas eu acho que valeu a pena, né? Tá mudo? Tá mudo. Tá mudo? Desculpe, eu queria perguntar sobre a arterite Takayasu. Você tem que acompanhar e saber se a doença estiver em atividade, você tem que tratar, não é isso? Corticoide, imunossupressão, a mesma forma de outras vasculites, Bebeto. Todas as vasculites são acompanhadas. Fácil de tratar, e algumas vezes tem que realizar procedimento de bypass mesmo, e acompanhamento seriado de imagem, entendeu? Assim, não é uma doença... O neurologista vê ela muito como um AVC, mas muitas vezes ela vai chegar para alguém antes, ou para o nefro, como insuficiência renal, né, por estenose de artéria renal, ou para o vascular, devido a uma claudicação intermitente de um membro.
A gente costuma ver o AVC. Quando vê, geralmente já o acometimento mais bem estabelecido, o paciente acaba indo para o reumato para acompanhamento, né? Mas envolve imunossupressão, certamente. Bom, gente, muito obrigado. Essa reunião foi muito boa. A gente vê que a gente está fazendo agora sempre reuniões comentadas por neurologista para acabar com esse negócio de radiologista ficar falando para o outro e é muito ruim. Então, muito obrigado. Vocês estão fazendo uma dupla muito bacana aí e já vão preparando alguma coisa para o futuro. Gente, muito obrigado, Paulo. Parabéns. Muito obrigado, Marco Lima. Muito obrigado. Valeu, gente. Muito obrigado a todos aí por... Obrigado, boa noite. gente. Tá? Boa noite. Tchau, tchau.